Shalom, shalom mais uma vez a você que acompanha o Ministério Ensinando de Sião, você que está logado agora no nosso canal do YouTube, youtube.com/Ensinando de Sião, você que acompanha o Ensinando de Sião nas redes sociais, Facebook ou Instagram, você é bem-vindo nesse Shabat para estudar comigo uma paraxá fantástica. Dê uma olhada aí na tela então, a paraxá Mishpatim, cujo título dessa mensagem é A Justiça de Deus, título baseado na porção, no conteúdo da porção, e ela corresponde então ao livro de Shemot, capítulo 21 a 24, 18, Haftará de Yeremiyahu, Jeremias 34, 8 a 22, e Brit Hadashá de Marcos, capítulo 1 até 2, 28. Bom, pessoal, o que eu quero me concentrar hoje com você é a respeito dessa justiça de Deus, da moral, da ética que Deus imprimiu ali na Torá e deu a Israel. Você sabia que essa ética e essa moral, ela foi materializada lá no Sinai, mas ela já é parte de todo ser humano. Todo ser humano nasce com uma espécie de moral subjetiva que faz parte da nossa natureza. Eu não preciso ensinar para nenhum ser humano que um semelhante a assassinar um pai matar um filho matar um pai, ninguém precisa ensinar que isso é ruim, que isso é errado, que isso é mal. Isso vai contrário a algo dentro de nós, plantado dentro de nós. O ser humano não precisa ser ensinado a reconhecer que há um poder superior a ele, à sua humanidade. Desde os povos mais antigos, nas regiões mais inóspitas, o ser humano tem o desejo de adorar a um ser supremo, a um ser superior a ele mesmo. Quando não há entendimento dessa inclinação natural do homem de reconhecer uma autoridade superior, ele acaba adorando o quê? Animais, pedras, né? O sol, lua, estrela, astros. Mas quando há esse entendimento, casa-se perfeitamente o desejo que nós nascemos com ele, de reconhecer, de nos aproximarmos ao nosso Criador da forma correta de adoração ao único Deus. Então, meu ponto é, todo ser humano nasce com algo que é semelhante a Deus. Algo que nos assemelha a Deus, que faça com que nós nos assemelhamos, possamos nos assemelhar a Deus. Nós nos parecemos com Deus nesse aspecto da nossa natureza. Por quê? Dê uma olhada aí na tela, veja comigo. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Adão recebeu o sopro de Deus e se tornou Nefesh Hayah, alma vivente, ou alma viva, ou alma eterna. Assim, é o sopro do Eterno que dá a vida ao homem. É a essência de Deus que faz com que o homem se tornasse uma alma vivente, um ser vivo. Diferente dos animais, diferente das outras criações de Deus, quem faz o homem ter vida é o próprio espírito, sopro, vento em hebraico, e espírito é a mesma coisa. Então, é o próprio espírito, é o próprio fôlego de Deus que dá vida à alma do homem. E este espírito está presente em todos os seres humanos, expressando no íntimo de cada homem e mulher a fagulha, como dizem os sábios de Israel, de Deus. Então, todo ser humano, seja uma pessoa que reconheça ou não a soberania, a presença de Deus no mundo, a pessoa nasce com esse elemento que a conecta a Deus. Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos foram criados assim. Então todos os seres humanos possuem essa fagulha do divino, essa fagulha de Deus. É a essência de Deus em nós, essa partícula de Deus em nós. Dê uma olhada aí. Esta fagulha divina dá ao homem um desejo intrínseco à sua natureza de adorar o seu Criador e se aproximar a Ele, vivendo da forma que lhe é agradável. Na paraxá de hoje, vemos que a Torá constitui o código de moral e ética do Criador para o homem. Ou seja, se nós quisermos viver de forma plena e em consonância com o Criador, temos que ter esses valores como parte da nossa natureza. Então, mais uma vez, veja aí, a Torá constitui o código de moral e ética do Criador.
Então, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você tem em si esse desejo de se aproximar a Deus, esse desejo de agradar a Deus, esse desejo de se reconectar ao Criador, e todo homem é criado com isso, para você dar vida a esse desejo, para você viver e conseguir cumprir essa nossa inclinação natural de nos aproximarmos a Deus, você tem que conhecer o código de moral e ética de Deus. Deus criou um padrão de moral e ética para que o homem vivesse aqui na Terra. E esse padrão de moral e ética, esse padrão de justiça é chamada Torá. Esse padrão é chamado de Torá, a instrução divina de Deus. Leis celestes que foram materializadas, traduzidas para o homem na forma da Torá. Que nesses capítulos de Êxodo está sendo dada, revelada a Moisés e ao povo de Israel. Não há como entender a justiça de Deus, não há como viver na terra da forma como Deus quer, se você não conhece a Torá. Se você não estuda a Torá, se você não tem a revelação da Torá. Dê uma olhada aí. O mundo atual busca secularizar a moral e a ética, transformando-os em um mero resultado de milhões de anos de adaptações aleatórias, uma espécie de relativismo moral / cultural ou até mesmo uma construção social. Jim Jacob, que é um famoso advogado aqui nos Estados Unidos, advogou já para a Suprema Corte Americana e tem uma série de livros do qual eu tirei essa citação. Esse no específico foi A Lawyer's Case for His Faith, ou seja, o caso de um advogado defendendo a sua fé. E o Jim Jacob, ele é certeiro, e ele diz o seguinte, que a moral e a ética que o mundo apregoa é uma moral secularizada, é uma moral que, segundo esses ateístas, humanistas, é uma moral humana que é fruto de uma evolução natural, de uma evolução sociocultural. Então o mundo tenta relativizar, tenta secularizar a moral de Deus, a verdade de Deus, que é indivisível, que é imutável, a lei de Deus é eterna. Mas o mundo tenta o quê? Relativizar isso aí. Ah, não é bem assim, cada cultura tem os seus padrões morais, né? Então as pessoas confundem moral intrínseca do ser humano e um dever moral. Então há uma confusão e o mundo tenta de todas as formas tirar a presença de Deus, tirar a essência de Deus da nossa sociedade. Sendo que é impossível, pessoal, você vai ver que é impossível reconhecermos, termos a noção daquilo que é certo e errado, sem reconhecer que tem a mão do Criador, que tem essa impressão digital, espiritual em cada um de nós, que lá no fundo nós temos a consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Lá no fundo nós temos uma inclinação que quer nos aproximar a Deus. Sim, nós também, por causa da queda, temos uma inclinação para o mal. Nós também temos uma inclinação que quer nos distanciar de Deus, mas também temos uma inclinação chamada pelos rabinos de Yetzer Hatov, uma inclinação para o bem, uma inclinação para aquilo que é espiritual, para aquilo que é divino, para aquilo que é moral, para aquilo que é ético, para aquilo que é certo. E a Torá vai nos guiar rumo a essa inclinação para o bem. A Torá nos guia rumo à reconexão com Deus, através da obediência. A Torá é o parâmetro de Deus e justiça para o homem. A Torá é o objeto da nova aliança. Pessoal, prestem atenção, a obra de Yeshua, a obra do Messias, é pegar a Torá de Deus, a justiça de Deus e implantar, escrever, imprimir no seu coração, na sua mente. Então a obra de Yeshua, eu digo que a Torá é a ferramenta da nova aliança. Eu não, né? O profeta Jeremias que diz isso lá em Jeremias capítulo 31, verso 31. Sem lei, sem Torá, não há nova aliança. Sem Torá não há Yeshua, porque Yeshua fala, Jesus fala lá em João capítulo 5, fala a alguns líderes religiosos, quem condena vocês é a Torá, porque a Torá fala a meu respeito, né? Moisés, Torá são sinônimos. A Torá fala a meu respeito. Então, se vocês me rejeitam, quem está condenando a vocês não sou eu, é a própria lei de Deus, porque a lei de Deus me revela, fala a meu respeito. Me revela aos homens, a Israel, ao mundo, a lei de Deus, a Torá.
Essa que nós estamos estudando aqui. Ok? Então, mais uma vez, lembrando aqui da citação do Jim Jacob, que o mundo vai tentar de tudo secularizar a moral. Falar com você que a moral que nós temos não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, que não existe um Criador que estabeleceu padrões de moral e de ética para nós. Ok? Então nós vamos ver como rejeitar esse falso conceito mundano. Veja aí. A Torá, então, é o referencial da moral que o homem naturalmente busca. É natural o homem buscar ter uma moral. E a Torá é esse referencial. E ela tem em si uma forma subjetiva ao homem. Ou seja, olha aqui para mim. Essa moral que nós temos dentro de nós de forma subjetiva foi plantada em nós por Deus. É parte da nossa semelhança a Deus. Mas para dar viés, para dar forma à execução dessa moral, para você viver essa moral da forma certa, você tem que ter a Torá, porque a Torá é o referencial. Ela vai te guiar. Você já tem dentro de si um desejo natural de seguir a Deus. Precisa então da Torá para saber o caminho. Veja aí. Sem a Torá, que é a lei moral de Deus, não haveria como diferenciar o que é bom e o que é ruim, o que é pecado e o que é agradável a Deus. Não é verdade? Se a Torá é o referencial, é ela que vai me indicar aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus, que vai bater de acordo com aquilo que já está dentro de mim. Dê uma olhada nesse texto do apóstolo Paulo, onde ele escreve lá em Romanos capítulo 7, um dos fundamentos para você interpretar a lei de Deus. Eu vou te dar um aviso aqui, você que está assistindo aí na Rádio Sion, e você que está me assistindo agora via YouTube ou qualquer canal aí de mídia social. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Cutuca o vizinho aí, fala com ele, preste atenção no que o Rabino Mateus vai dizer agora. Chame a atenção do seu vizinho. Agora olhe para mim. Um dos textos mais mal compreendidos nos meios teológicos cristãos é a explicação do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7 sobre a lei de Deus, sobre a lei do pecado, sobre a natureza do pecado. As pessoas são capazes de pegar Romanos capítulo 7 e advogar e falar que Paulo está advogando contrariamente à lei de Deus. Paulo está incentivando o término da lei. Tem gente que fala isso. Não, o apóstolo Paulo é contra a lei, olha o que ele falou aqui, né, em Romanos capítulo 7. Então eu quero enxergar com você o apóstolo Paulo no contexto original. E nós vamos ler juntos agora o que ele explica para aquela comunidade ali em Roma sobre a lei de Deus e sobre o pecado. Dê uma olhada aí comigo. Romanos capítulo 7, verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, quando você vivia segundo a inclinação da sua carne, segundo essa tendência que a gente tem, essa inclinação para fazer o que é errado, as paixões pecaminosas, o pecado, eles eram realçados pela lei de Deus. Porque a lei de Deus define o que é pecado. Então, quando você cometia algo que a lei de Deus fala que é errado, a própria lei realçava o seu pecado, porque é a lei que define o pecado. Veja aí. Agora, pois, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Fica olhando aí. Agora, porém, libertados da lei, estou morto para aquilo a que eu estava sujeito. Então, ele está morto não é para a lei. Ele está morto daquilo que o oprimia, que eram as paixões pecaminosas. Agora é questão de análise textual. É claro, a gramática aqui é clara. Eu estou morto para aquilo a que eu estava sujeito, que eram as paixões pecaminosas. Ok? Mas ele também fala que ele foi libertado da lei. O que significa isso? Uma pessoa que está em pecado e não consegue sair daquele pecado, ele está aprisionado, não só pelo pecado, mas ele está aprisionado da própria lei, porque ele é refém da lei.
Se ele está em erro, ele está contrário à lei. Logo, ele é inimigo da lei. A lei o aprisiona. Mateus, você não falou que a lei de Deus é boa, é a justiça de Deus? É a justiça de Deus. Mas a lei, ela só oprime quem está contrário a ela. Porque a lei, ela traz liberdade para o que está vivendo de acordo com a própria lei, e a lei oprime e aprisiona aquele que está vivendo contrariamente à lei. Isso é muito simples, pessoal. É o exemplo que eu sempre dou aqui com vocês da lei seca. A lei seca é uma lei boa. A lei seca é uma lei que foi criada para preservar a vida, assim como a Torá. A lei seca, ela é prisão, ela é peso, ela é opressão para o alcoólatra. Porque o sóbrio, não tem problema com a lei seca. Ah, Mateus, o sóbrio descumpre a lei? Pelo contrário, o sóbrio está sempre cumprindo a lei. Porque a lei de não beber está dentro dele. Ele não tem que fazer um esforço para guardar a lei seca. Ele já guarda naturalmente, porque ele não é dominado pela bebida. No entanto, o alcoólatra, este sim tem problema com a lei. Este sim é aprisionado pela lei. Olha que interessante, a mesma nomenclatura que Paulo dá. Então, quando você tem uma experiência sobrenatural e tem a sua natureza mudada pela obra de Yeshua, você é libertado da lei. Ou seja, a lei não te oprime mais, a lei está dentro de você. Jeremias 31:31. E se a lei está dentro de você, você está liberto, não só daquela opressão, porque a lei não te oprime mais, agora a lei te abençoa, você está de acordo com ela, e você não está mais sujeito, você está morto para aquela paixão do álcool que você tinha antigamente, que você não conseguia ser liberto dela. Ok? Contextualizamos aí? Vamos voltar para o texto, olha só. Que diremos, pois? Está em amarelo. É a lei pecado? Se eu fizer essa pergunta hoje, muitos líderes cristãos vão dizer sim. Mas Paulo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a tivesse me dito, não cobiçarás. Ok? Mais uma vez, a lei define o que é pecado. Tira a lei e você não vai ter mais noção de pecado. Por isso que a lei é necessária, inclusive na nova aliança. Existe pecado hoje? Existe. Então tem que ter lei. Ah, Mateus, mas no mundo vindouro, sim, no mundo vindouro não vai ter mais pecado, a Torá também perde esse status, porque se não vai ter mais pecado, qual a necessidade da lei? Mas enquanto houver pecado, a lei é necessária, porque ela define o pecado. Ela mostra para o pecador que ele está em erro. E a Torá confirma com o Espírito de Deus que o sujeito está em erro, em pecado. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito, gerando em nós um arrependimento, gerando em nós uma consciência da nossa situação de distantes a Deus. E esse Espírito em nós que nos mostra que estamos em erro, vai de encontro com a lei de Deus, que fala que o que estamos fazendo é verdadeiramente errado, e então há o arrependimento e a mudança de vida. Mas tem que ter conhecimento e tem que ter convicção. Os dois, conhecimento, a Torá, convicção e o Espírito de Deus, juntos. Volta aí. Olha, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, aquilo que eu acabei de falar. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que o mesmo se me tornou para a morte. Mateus, o que é isso que Paulo está falando aqui? Na minha opinião, é muito simples. Conhecendo a história de Paulo, conhecendo a que ponto ele chegou, achando que estava sendo zeloso por Deus, Paulo descumpriu a Torá. Paulo estava tão cego nesse seu zelo religioso que ele descumpriu vários mandamentos da Torá, inclusive mandamentos desta porção dessa semana. Meu irmão, se a Torá manda você tratar com amor o estrangeiro, se a Torá manda você não oprimir o estrangeiro, que fala que o judeu já foi estrangeiro no Egito, ele sabe o que é ser um estrangeiro, manda tratar com cordialidade, manda tratar com amor. A Torá manda amar o estrangeiro, pessoal. É mandamento você amar o estrangeiro.
O judeu amar o estrangeiro. E Paulo chegou num nível onde ele matava, onde ele encarcerava, onde ele condenava. Como advogado de acusação, promotor de acusação ele era. Veja o caso de Estevão. Veja a carta que ele pegava com autorização para encarcerar discípulos, judeus, discípulos de Yeshua. Se o judeu tinha que tratar o estranho, o estrangeiro dessa forma, quanto mais o seu irmão de sangue. E simplesmente porque apregoavam que Yeshua era o Messias, não quebravam a Torá em nada, não desobedeciam Deus em nada, apenas expressavam a fé em Yeshua como sendo o Messias, eram encarcerados, perseguidos, chicoteados e até mesmo mortos. Paulo descumpriu friamente a Torá, cego por um zelo pela religião. Contaminado, cego pela religiosidade. Então ele diz aqui, veja, ele diz que ele vivia como se não houvesse mais a Torá. Mas aí ele lembrou do preceito do Eterno, amar o estrangeiro, amar o próximo como a ti mesmo. E esse preceito fez reviver nele o pecado. É a lei que revive em nós o pecado, é a lei que nos mostra que nós estamos em pecado. E quando ele se distanciou da lei de Deus, achando que estava cumprindo a vontade de Deus, ele morreu. Há um encerramento do nosso contato com Deus. Nossa espiritualidade morre quando nós estamos cegos e presos ao pecado. E o mandamento que me fora para a vida, a lei de Deus que foi dada para dar vida, no caso de Paulo estava fazendo o quê? Estava apontando nele morte, erro, condenação, porque ele estava contra a vontade de Deus. E o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, lá de Levítico, estava confrontando com a sua atitude de perseguir os discípulos de Yeshua. Os judeus discípulos de Yeshua. E nesse aspecto, o mandamento que foi dado para a vida, no caso de Paulo, estava apontando o quê? Para a sua morte, para o seu distanciamento. Continuei. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então o que ele faz? O pecado, a cegueira espiritual, utilizando de forma falsa alguns mandamentos, não profanarás o nome não usarás o nome do teu Deus em vão. Vocês não podem profanar o nome do Eterno. Vocês têm que ser zelosos pelo Eterno. Quem segue a Yeshua não está sendo um judeu zeloso. Vou puni-lo de acordo com a lei. Olha só, o pecado faz uso do mandamento, distorce o mandamento para afastar o sujeito de Deus. Exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 7, um testemunho pessoal do que aconteceu com ele. Como a mesma lei de Deus que gera vida, pode ter gerado morte na vida dele. Por quê? Porque ele se deixou levar por um zelo incontrolável religioso. E seus olhos, seu coração ficaram fechados para a voz de Deus, para a Torá. Olha, o pecado distorceu o mandamento e por esse mandamento me enganou e me matou. Daí ele conclui, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Pessoal, o próprio apóstolo Paulo confirma as minhas palavras. A lei é santa, o mandamento é bom, é o pecado, é a cegueira que faz mau uso do mandamento de Deus. É o pecador que está aprisionado pela lei de Deus. Não é Deus que aprisiona ninguém, é o pecado que te aprisiona. E quem que mostra que você está prisioneiro? A lei. Ela é o parâmetro. E Paulo conclui esse seu breve testemunho dizendo, a lei, portanto, é santa. Se a lei é santa e você tem problema com a lei de Deus, você não está sendo santo. Se o mandamento é santo, justo e bom e você tem problema com os mandamentos de Deus, você tem problema com a bondade, com a santidade e com a justiça. Continuei. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, a Torá me causou morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha isso, o que eu acabei de dizer aqui. O pecado, utilizando uma coisa boa que é a Torá,
Paulo pegou um dos mandamentos que o judeu não pode profanar o nome do Eterno e aplicou aquilo de forma errônea à sua perseguição aos judeus discípulos de Yeshua, achando que estava cumprindo o mandamento. Mas o pecado, usando uma coisa que é boa, que é a Torá, que é a lei de não profanar o nome de Deus, causou morte ao apóstolo. E por este mesmo mandamento foi mostrado sobremaneira maligno. Paulo se tornou mau, Paulo se tornou um assassino, um perseguidor da verdade, achando que estava guardando o mandamento. Que interessante, não é? A mesma lei que para um é bênção, para outro pode ser maldição. Puxa vida. Terminando, porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei é espiritual e ele fala ainda nesse capítulo que o homem interior tem prazer, o homem espiritual tem prazer na lei de Deus. O carnal odeia a lei, o pecador odeia a lei, o alcoólatra odeia a lei seca, o pecador odeia a Torá. Continue aí. Vou citar aqui agora para vocês um rabino, Zikarou Levrachá, de abençoada memória, aqui de Nashville, no Tennessee, faleceu em 2014, mas ele escreveu algo muito interessante. Veja, Rabino Zalman Posner escreveu: a justiça não é invenção do homem. A justiça é a declaração da vontade de Deus. A justiça não é um meio para uma sociedade ficar pacífica, não é só uma ferramenta para promover prosperidade. A justiça, segundo o judaísmo, é a maneira de servir e se aproximar a Deus. Podemos nos tornar mais ricos ou até mais pobres, aderindo aos princípios de Deus. Mas os nossos padrões de certo e errado jamais serão influenciados por considerações egoístas. Rabino Zalman Posner. Tá aí. A justiça que o mundo apregoa ou tenta apregoar não é invenção do homem, não. A justiça é criação de Deus materializada na Torá. E ela foi feita para aproximar você a Deus e não para te afastar de Deus. Mas segundo a inclinação do seu coração, segundo a sua kavaná, a mesma Torá pode ou te afastar ou te aproximar a Deus. Ô pessoal, quantos evangélicos que descobrem o judaísmo messiânico, que começam a estudar a Torá conosco, aí passam a estudar a Torá com rabinos da internet, começam a usar da mesma lei de Deus para se afastarem de Deus. Quantos estão aí hoje, ó, até mesmo sem trabalhar, porque ficam um dia inteiro assistindo vídeo desses falsários na internet, buscando ser mais judeus do que Golda Meir, do que Yitzhak Rabin, e nessa busca frenética pela religião e aceitação de homens, há um orgulho, uma soberba muito grande, há um egoísmo muito grande e a pessoa afasta-se de Deus achando que está guardando a Torá. Qual é o mandamento número 1 da Torá? Qual é o resumo de toda a Torá? Yeshua falou: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma e força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele cita 2 mandamentos da Torá, um de Deuteronômio e um de Levítico. Ou seja, amor. Deus fala para Moisés em Deuteronômio: circuncidai o vosso coração. O objetivo de toda a lei é para que vocês circuncidem o vosso coração, amem a Deus de forma pura. Amem ao estrangeiro, a paraxá de hoje, o sujeito que está estranho às alianças. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Nós temos que amar, tratar bem aquele que ainda é estranho à nossa realidade, à nossa fé, eu digo. Tratar bem, deixar de oprimir aquele que é estranho. Hoje, a definição apostólica, segundo Efésios capítulo 2, do sujeito que não serve a Deus, ele está afastado da comunidade de Israel. Então ele é estranho. Quem não serve a Deus nem a Yeshua hoje, que não é judeu, está estranho. É estrangeiro. Até mesmo esse você tem que tratar bem. Até mesmo esse você não pode oprimir. Porque você sabe o que é estar estranho, você sabe o que é ser estrangeiro.
Você sabe o que é estar debaixo do pecado, da morte. Por isso que fala que o Eterno amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito. O Eterno ama o mundo, o Eterno não odeia o mundo. Para te dar o exemplo, ame as pessoas, ame o ser humano, tenha um anseio de ver uma restauração na vida das pessoas. Vamos lá. Então, temos agora uma premissa. É necessário que o mundo cristão entenda que apenas crer em Deus e no seu Filho Yeshua, ou Jesus, como você quiser dizer, não vai resolver os problemas do mundo. Mas, quando quem crê em Deus e em Yeshua começa a agir e a aplicar a moral e a justiça de Deus, através da Torá, nas suas vidas, aí sim nós vamos transformar a nossa sociedade. Só crer em Deus não vai melhorar o mundo em nada. Mas quando a gente aplica a moral e a justiça de Deus, que é a Torá, nas nossas vidas, aí sim você vai gerar uma transformação em todas as esferas da sociedade. É uma frase de minha autoria, mas me baseei no irmão de Yeshua, Yaakov, que escreveu lá em Tiago, capítulo 2, verso 19, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Parabéns! Os demônios também creem e tremem. Quer, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Fé sem aplicação, fé sem obediência, fé sem ação é ineficaz e inoperante e não muda nada. A fé que a Bíblia pregou, crê em mim, ser salvo tu e tua família, é a fé que inclui obediência. Fé é crer mais obedecer. Le'amin em hebraico, que é ser fiel. Emuná, daí que vem a palavra fé em hebraico, emuná, ser fiel, confiar, obedecer. Crer em Deus não vai mudar o mundo em nada. Aplicar a justiça de Deus mostrada, revelada através da Torá, essa sim vai gerar mudança na sociedade. Percebam que eu não estou falando de salvação, hein? Não estou falando de salvação. Não estou falando de vida eterna. Estou falando de mudança no mundo, mudança na vida das pessoas, mudança na qualidade de vida das pessoas. Temos que aplicar a justiça de Deus, temos que aplicar a Torá e a fé que a Torá nos mostra. Tiago fala aqui da fé que teve Abraão. A Torá mostra aos homens como é a fé que Deus anseia de nós, espera de nós. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A salvação é dom de Deus pela graça, não de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura dele, criados em Yeshua para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste atenção nessa palavra de Paulo. Nós fomos salvos mediante a fé, nós fomos alcançados por Deus para que nós pudéssemos andar em boas obras, as quais Deus criou antes da fundação do mundo, para que você possa andar nelas. Eu pergunto, quais são essas boas obras? Que Deus já havia criado para que você ande nelas? Eu digo a você, as boas obras é a Torá, é a justiça de Deus. Você foi salvo para você andar em obediência, para você andar segundo a lei de Deus. E não venha você com esse argumento, dizendo que não pode guardar a Torá, porque a Torá, o que eu guardo da Torá? Eu não vou guardar toda a Torá é sanguinária, a Torá manda você apedrejar filho, manda você apedrejar adúltera. Não, mais uma vez, aplique o princípio eterno da lei de Deus. Há partes da lei de Deus cujo invólucro eram temporários, mas a polpa, a essência do mandamento é eterno.
Uma mulher que comete adultério contra o marido que comete adultério contra a esposa, morre espiritualmente porque mata a aliança consumada no casamento, a qual Deus é testemunha. A morte prevalece. Você não vai mais apedrejar ninguém porque há hoje tribunais de justiça. A humanidade evoluiu. A lei de Deus, o princípio dela é eterno. Um filho que amaldiçoa o próprio pai mata as bênçãos advindas da autoridade, submissão ao seu pai. A lei é eterna. Há leis, olha, eu diria que 95% da Torá pode ser aplicada por todos. A Torá, se é a moral, a justiça de Deus traduzida em mandamentos, pode e deve ser aplicado por todos. Agora, quais mandamentos você vai guardar? Os mandamentos aplicáveis a você. Mateus, eu sou judeu. Há mandamentos aplicáveis para você. Mateus, eu não sou judeu. Há mandamentos aplicáveis para você também. Mateus, eu sou homem, sou pai. Há mandamentos específicos para você. Mateus, eu sou mulher. Há mandamentos específicos para você. Eu sou filho. Há mandamentos específicos para você, filho. Não tem como a pessoa guardar toda a lei. Ninguém guarda toda a lei. Porque a lei, tem leis específicas para grupos de pessoas. Nem o próprio Yeshua guardou toda a Torá. Yeshua não guardou as leis destinadas ao sacerdócio, porque ele não era sacerdote, pelo menos da linhagem de Levi, de Arão. Yeshua não guardou as leis para os pais. Ele nunca teve que circuncidar o filho. Por quê? Ele nunca foi pai. Nós temos um só pai, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Yeshua não cumpriu a lei do pai humano, porque na sua forma humana ele nunca foi pai. Nem as leis de purificação de mulher, porque ele não é mulher. Nem Yeshua cumpriu toda a lei, você quer cumprir? Ah, não vou cumprir não, porque se eu guardar, eu tenho que guardar toda a lei. Sim, você tem que guardar as leis aplicáveis a você. Uma lei que destina-se aos judeus, que os apóstolos proíbem de gentios aplicarem, é a lei da circuncisão, para adentrar na aliança abraâmica. Por que os apóstolos proíbem a circuncisão para quem não é judeu? Porque não é necessário virar judeu para fazer parte da aliança de Deus, para se tornar filho de Abraão. Porque Yeshua veio fazer isso na sua vida. Se Yeshua entregou sua própria vida, seu próprio sangue, para fazer você filho de Abraão, você vai querer virar judeu para se tornar filho de Abraão? Você está julgando a obra de Yeshua no lixo. Por isso que a circuncisão é proibida para quem não é judeu. Por isso que é proibido virar judeu. Quem não é judeu, quem não tem nenhum tipo de ancestralidade judaica. É proibido, sim. E eu apregou a decisão apostólica, os quais foram ordenados pelo próprio Yeshua, o qual veio da parte de Deus. Então é uma decisão de Deus. Pela cadeia de autoridade, é uma decisão de Deus. Gentio não converte o judaísmo. Porque isso é errado. Isso é desprezar a obra de Yeshua. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a sua infância, Timóteo, você conhece a Torá, que pode se tornar sábio, Timóteo, para que você seja salvo pela fé em Yeshua, porque a Torá fala de Yeshua. Assim, toda a Torá é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Olha aqui o que eu estou falando, Paulo falando para Timóteo a mesma coisa. A Torá é a justiça de Deus e quem quer andar na justiça de Deus, anda segundo a Torá. Então Paulo fala para Timóteo, permanece firme, Timóteo, naquilo que você aprendeu, na Torá de Deus, porque a Torá, volta aí, é a instrução de Deus para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para que o homem se torne perfeito para toda boa obra. Não está falando aqui que é só obra da igreja do reino, não. Está falando toda boa obra. Para tudo que é bom, você vai ser qualificado se você andar na justiça de Deus, se você andar na Torá. É o apóstolo Paulo que está escrevendo isso. Agora você entende por que Satã contamina a mente de muitos judeus e muitos cristãos ao redor do mundo para falar que a Torá não é válida mais,
Cristãos falam que a Torá não é válida mais para eles uma vez na nova aliança, e judeus apregoam que a Torá não pode ser aplicada a gentios de forma alguma, porque ela foi dada apenas para Israel, para separar Israel das nações. Sim, a Torá foi dada e parte desses mandamentos são para distinguir Israel das outras nações, mas mais de 90% da Torá pode e deve ser aplicada a todo servo de Deus. Toda a parte moral, toda a parte ética. Eu vou mais, calendários, distinção de alimentos. São leis que nós vemos na nova aliança sendo aplicadas a gentios. Calendário, 1 Coríntios 5:8. Festas, Colossenses 2. Se foi aplicada pelos apóstolos a gentios, é o nosso parâmetro a seguir e aplicá-los também. Não como obrigação, mas como revelação, permitindo que eles apliquem, se quiserem, se estiverem na revelação de Deus. Eu não vou obrigar gentio nenhum a guardar Shabat, eu não vou obrigar gentio nenhum a cumprir lei alimentar, nem a guardar as festas de Deus. Mas eu também não vou proibir, porque os apóstolos não proibiram. E se for feito com uma orientação, como os apóstolos orientavam, se for feito como resultado de uma revelação que Deus deu a eles, eles podem sim guardar. E eles não confundem com Israel, não. Eles não ameaçam a eleição de Israel, não. Eles são enxertados no povo de Deus e eles assumem, eles enfatizam essa distinção. Não somos judeus, mas somos parte do povo de Deus com vocês, judeus. Isso é a nova aliança. E eu quero terminar essa breve ministração dizendo a você que não é judeu, que você entenda que a Torá, que a lei de Deus é boa, o mandamento santo, justo, bom. A Torá é a justiça de Deus, no qual você deve permanecer, no qual você deve andar nessas boas obras. Lembrando as palavras de Paulo aqui a Timóteo, a Torá é boa para você ensinar sobre a justiça de Deus. Ela guia a pessoa à salvação através de Yeshua, porque a Torá revela Yeshua. E nós estamos vivendo momentos proféticos, nos quais os profetas ansiavam ver, dariam tudo para ver o que está acontecendo agora. Gentios, na sua maioria cristãos, dos 4 cantos do planeta, começando a se interessar por Israel, começando a se interessar por Yeshua e pela lei que Yeshua disse que não veio cancelar. Eles começam a se interessar por essa justiça de Deus, eles começam a querer andar nessas boas obras. Eles começam a querer saber mais, não só aquela lei espiritual que foi plantada em nós, mas eles querem aprender mais, eles querem ser educados na justiça de Deus, assim como Timóteo foi. Não querem virar judeus, mas eles querem restaurar aquilo que foi perdido. Eles querem reaver a herança roubada há 2000 anos. E eles têm se conectado com judeus, e espero que seja com judeus discípulos de Yeshua. Porque os judeus discípulos de Yeshua têm o mandamento apostólico, têm a Torá de Yeshua e sabem como aplicar a Torá na sua vida, sem trazer confusão. Não vai buscar Agar não, meu irmão, vai buscar Jerusalém. A Agar está lá oprimida ainda por espíritos religiosos que a afastam de Deus. Mas busque Jerusalém, busque o judeu messiânico. Busca aquele judeu que paga um alto preço para ser um discípulo de Yeshua. Busca aquele que pode te orientar, te guiar na lei de Deus, na Torá de forma boa para você, que não vai te oprimir, que vai te libertar. E esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. E eu tenho visto um prelúdio das profecias anunciadas por Isaías, onde ele enxerga, onde ele vê, onde ele vislumbra nações de todos os povos, tribos, línguas, nações variadas, subindo a Jerusalém. E eles vão subir, não para fazer compra, não para ficar comprando camelinho, nem menorá. Isso vão fazer também porque nós precisamos sermos abençoados financeiramente, que é mandamento o gentio ajudar o judeu messiânico financeiramente. Mas eles não vão subir só para ajudar financeiramente a gente, não. Eles vão subir a Jerusalém para aprenderem da lei de Deus.
eles vão cutucar uns aos outros, eles vão se reunir em caravanas para subirem a Jerusalém e lá no monte do Deus de Jacó, eles vão falar: ensina-nos a lei de Deus. Nós ouvimos falar que a Torá sai daqui e nós estamos voltando para Jerusalém porque nós queremos aprender dessa lei novamente. E só pode aprender da lei novamente quem voltar para Jerusalém. É hora de sair de Roma, é hora de sair da Alemanha. E é hora de voltar para Jerusalém. É hora de voltar para as raízes da fé. Porque queira ou não, a profecia de Isaías 2:2 irá se cumprir. Goste você de judeu ou não, goste você de Israel ou não, goste você da lei de Deus ou não, o tempo está chegando. Você vai fazer parte dessa última etapa dos planos de Deus para a humanidade? Dê uma olhada aí. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão essas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacó, e lá ele vai nos ensinar os seus caminhos, e lá nós vamos aprender a andar pelas suas veredas, porque de Sion Tetze Torá, de Sião sairá a Torá e a palavra, o ensino do Eterno de Jerusalém. E eu termino dizendo: restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.